Recording in progress. Muito boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui novamente com vocês, na nossa oficina de negócios Emoi. Vamos aprender mais um pouco e sempre, toda quarta-feira, com pessoas especiais aqui, pessoas altamente capacitadas, pessoas com uma bagagem muito bacana para estar compartilhando conosco. Nossa linha ascendente tem sempre caprichado com os profissionais aí que têm vindo aqui compartilhar conosco. E se vocês estão aqui para aprender, parabéns para vocês, preparem esse ambiente com papel e caneta, deixa seu celular aí no silencioso e muito atento no que nós vamos compartilhar com vocês aqui hoje, ok? E nós temos uma pessoa muito especial aqui hoje, ela é de Sorocaba, São Paulo, e ela tem um currículo tão extenso que eu fui dar uma olhada no currículo dela aqui, espetacular. Ela é especialista em docência, especialista na área de saúde, ela é especialista em ensino de inglês, e também palestrante motivacional, e uma grande empresária que constrói esse negócio com sucesso. Ela é ouro lá de Sorocaba. Então, por favor, vamos receber com muito carinho. Se prepare que nós vamos aprender bastante hoje. A doutora Ana Maria Castelhanos, fica à vontade. A sala está à sua disposição. Muito obrigada. Vocês estão ouvindo bem? Sim, estamos ouvindo bem. Sim, está muito bom. Ótimo, eu vou iniciar, então. Agradeço pela apresentação. Eu tenho exercido a função de nutricionista já desde 2014, mas antes eu era professora e tradutora. Eu comecei a estudar nutrição para ajudar meu marido em sua saúde. Então, isso é um ponto bastante importante. A alimentação era algo de excepcional importância para ele. Então, veja, o que eu vou explicar hoje para vocês é relacionado com a alimentação para uma saúde ideal. Meu marido, ele tinha 168 quilos. E eu também tinha mais de 100 quilos. Na realidade, ele ficou muito doente. E, em função disso, ele precisou de um transplante de fígado. E, para poder ser transplantado, ele precisaria emagrecer pelo menos 68 quilos. Então, eu estudei nutrição para isso, para ajudá-lo, inicialmente. E agora, eu tenho tido a oportunidade de ajudar muita gente. E a mim também, né? Então, veja bem, eu vou iniciar a minha palestra compartilhando com vocês a minha tela. Tudo bem? Eu não consigo ver, fazendo a apresentação, eu não consigo ver o que vocês estão falando. A apresentação está na tela, tá? A senhora vai lá embaixo, no íconezinho de ampliar, lá embaixo, só a senhora clicar para ampliar, tá bom? Ampliar. Cá embaixo, aquele íconezinho para a senhora ampliar a apresentação do PowerPoint. Tá, um minutinho, por favor. Tá bom. Já deu certo. Ok. Posso dar continuidade? Pode sim, fica à vontade, tá? Qualquer ajuda que a senhora precisar, pode ficar tranquila que a gente está aqui para ajudar. Ok, muito obrigada. Então, vamos lá. Vamos falar, então, sobre vida saudável. Como nutricionista, o que eu tenho observado? Inicialmente, eu me preparei para cuidar de pessoas com problemas de fígado. Meu marido teve hepatite C, ele tem ainda o vírus da hepatite C, embora esteja negativo, certo? E o que eu observo é que as pessoas, quando procuram uma nutricionista, já estão num estágio muito avançado do problema. Então, é muito difícil. É muito difícil
que a pessoa possa ser salva. Quer dizer, meu marido foi salvo por um milagre de Deus mesmo. E de Nutrilite, certo? Então, o que eu gostaria de dizer, o que eu comecei a fazer, então, é explicar e ajudar as pessoas a terem uma vida saudável, uma alimentação saudável para prevenir as doenças. Então, tudo começa com a alimentação. Então, veja, dentro desse slide, nós temos o quê? Os elementos importantes para uma vida saudável. Água, boa alimentação, exercícios físicos. Então, é necessário que haja equilíbrio entre o corpo, a mente, e isso tudo começa com uma alimentação saudável. Dentro deste processo, é importante que vocês entendam quais as diretrizes para se ter uma alimentação saudável. Então, nós temos os macronutrientes e os micronutrientes e água. O que são os macronutrientes? São os carboidratos, as proteínas e as gorduras. E os micronutrientes são frutas e vegetais, frutas e legumes. Agora, o que são macronutrientes? Macronutrientes são os nutrientes, ok? Formados pelos carboidratos, as proteínas e as gorduras. Então, uma coisa bastante importante, e que todo mundo acha que é um problema, né? Gordura, nossa. Gordura, a boa e saudável gordura é muito importante, e eu vou explicar para vocês por quê. Carboidrato é o combustível para a atividade física. Então, nós temos carboidratos em frutas, vegetais, grãos integrais. As proteínas, eles promovem a recuperação muscular. Ovo, salmão, atum, peito de frango e peru têm proteínas. A proteína ajuda na reconstrução das células. E as gorduras ajudam na absorção de vitaminas. Abacate, sementes, castanhas, óleo de coco. Ok? Então, veja bem, o que são micronutrientes? Água, vitaminas e sais minerais. A água, ela constitui cerca de 65% do nosso organismo. Eles são as fontes que regeneram o organismo e se compõem das vitaminas e dos sais minerais. Pesquisas têm sido feitas em relação à nutrição e à contribuição dos micronutrientes para o funcionamento ideal do sistema imunológico. Nós estamos numa época em que a importância da imunidade é muito grande. Estamos em época de pandemia. Uma grande parte do povo brasileiro já foi vacinado, mas nós temos aí uma nova onda de variantes desse Covid-19. Tivemos o Delta e temos o Omicron agora. Não se sabe muito a respeito, mas o que se sabe é que se você tiver com a sua imunidade alta, vai ser mais, e vacinado, é importante que se diga isso, você vai ter uma condição melhor, ok? Para combater esses problemas das infecções. Cada estágio da resposta imune do nosso corpo depende da presença dos micronutrientes, depende muito da presença dos micronutrientes. Então, exemplos de nutrientes que são importantes é vitamina C, eles ajudam na função das células imunológicas. A vitamina D, o zinco, o selênio, o ferro. Então, a relação entre o estado nutricional e a imunidade se estabelece também quando nós olhamos os momentos da vida desde o crescimento, iniciando-se na fase da amamentação e passando por todo o processo até o envelhecimento do indivíduo. Por isso, é muito importante que as mães amamentem os seus filhos, pelo menos até os 2 anos de idade. A deficiência de micronutrientes está diretamente à imunidade com o passar do tempo. Então, veja, as vitaminas, elas se classificam em lipossolúveis e hidrossolúveis. Isso é, para que elas possam ser absorvidas pelo metabolismo, elas precisam de gordura e de água. Vamos ver, então, as vitaminas que são
lipossolúveis, que precisam de gordura boa. Quando eu digo gordura boa, é a gordura do abacate, do óleo de oliva, de sementes, ok? Vitamina A, que é muito importante para a manutenção de uma visão saudável, é importante para a diferenciação das células epiteliais, e as fontes são fígado, gema de ovo, leite, cenouras, batata doce, abóbora, damasco, melão, espinafres e brócolis. As consequências da vitamina A vão trazer a cegueira noturna, ou a cegueira mesmo, né? Irritação da garganta, sinusite, abscesso nos ouvidos, na boca, secura nas pálpebras. Nós temos a vitamina D, ergocalciferol e colecalciferol, que aumenta a absorção intestinal do cálcio, estimula a produção das células ósseas, diminui a excreção de cálcio na urina. As fontes são o leite, óleo de fígado de bacalhau, arenque, sardinha e salmão, a luz solar, que é responsável pela ativação da vitamina D, mas é necessário, no mínimo, todos os dias, de 15 a 20 minutos. Mas você tem que estar, pelo menos, de biquíni, com o corpo todo exposto. Não adianta só o rosto e as mãos ou braços. Então, existe nos dias de hoje uma grande deficiência de vitamina D. Então, é necessário que a pessoa suplemente. Quais são as consequências da deficiência de vitamina D? Joelho varo, joelho valgo nas crianças, quando as pessoas ficam com as perninhas, os joelhinhos tortos, ou para dentro ou para fora, deformações do crânio, tetania em lactentes, é tétano mesmo, certo? Por quê? Pela falta da vitamina D, existe uma grande possibilidade da criança ter tétano por causa da bactéria que entra através do cordão umbilical, do coto do cordão umbilical. Então, é muito importante a higiene, e é muito importante que as pessoas... Hoje em dia já não tem mais tanto disso, porque as crianças, elas nascem nos hospitais, já com todos os cuidados, né? Então, a falta de vitamina D traz fragilidade para os ossos. Então, veja, as pessoas idosas, as mulheres, depois da menopausa, elas têm uma grande deficiência relacionada com isso, e sem o cálcio, elas acabam tendo osteoporose. Vê que a osteoporose, ela aparece mais nas mulheres do que nos homens, em função disso. A vitamina E, tocoferol, é um antioxidante muito importante. Óleos vegetais, cereais integrais, verduras de folha verdinosa são as fontes. E elas trazem problemas neurológicos e anemia em bebês prematuros. E também em idosos, dependendo da situação. Só que hoje em dia, como as pessoas têm muita gordura acumulada no seu corpo, é mais difícil que os adultos apresentem o problema da deficiência da vitamina E. Nós temos a vitamina K, que é lipossolúvel também, que contribui para a formação de fatores de coagulação, auxilia a vitamina D a sintetizar uma proteína reguladora nos ossos. Então, veja bem, você encontra no brócolis, couve de Bruxelas, repolho, espinafres. Prolonga aí o tempo de coagulação, né? Vamos ver agora as vitaminas hidrossolúveis. Elas precisam de água para serem absorvidas pelo nosso organismo. Então, vamos começar aqui com a vitamina C, ácido ascórbico. A vitamina C, junto com a proteína, elas são muito importantes para a formação de colágeno. O nosso corpo forma o colágeno. A partir de uma determinada idade, então, isso se torna um pouco mais difícil, né? Agora, é muito importante que a gente tenha uma ingesta suficiente de proteínas e de vitamina C, para que o nosso corpo possa formar colágeno. Não adianta nada só tomar colágeno, para que a gente possa evitar os problemas. A gente precisa alimentar-se de forma adequada. Então, a vitamina C é um antioxidante que é muito importante também para a absorção do ferro.
Tanto que quando você come carne, você deve tomar um suquinho de laranja, uma limonada, porque a vitamina C que contém a limonada ou a laranja vão ajudar na absorção do ferro. E uma coisa bastante importante é, quando você for comer carne, não deve tomar leite junto com a carne, ok? Por quê? Porque o cálcio que contém no leite, ele impede, atrapalha a absorção do ferro pelo organismo. Então, suco de laranja e limonada. As fontes são fruta e sumos de fruta, brócolis, couve de Bruxelas, pimentão verde e vermelho, melão, morango, kiwi e papaya. E as consequências da deficiência de vitamina C são o sangramento das mucosas, cicatrização inadequada de feridas, amolecimento das extremidades dos ossos, enfraquecimento e perda de dentes. A vitamina B1, tiamina, ela é importante no metabolismo de carboidratos e aminoácidos. As fontes são carne de porco, feijão, germe de trigo e cereais fortificados. Consequências da deficiência de vitamina B1 é anorexia, perda de peso, fraqueza muscular, neuropatia periférica, insuficiência cardíaca e encefalopatia de Wernicke. A vitamina B2, riboflavina, ela é importante para o metabolismo das proteínas. Encontrada também no leite e derivados, ovos, carnes, em especial de fígado e cereais fortificados. As consequências são lesões nos lábios e boca, dermatite seborreica e anemia. A vitamina B3, niacina, ela ajuda na produção de energia, na síntese de ácidos graxos e hormônios esteroides. E ela é encontrada no peito de frango, fígado, atum, outras carnes, peixe, aves, grãos inteiros, café e chá. Sua deficiência produz dermatite bilateral simétrica no rosto, pescoço, mãos e pés, diarreia e demência. A vitamina B6 piridoxina ajuda no metabolismo de aminoácidos. E as fontes são carne de vaca, salmão, peito de frango, grãos inteiros, cereais fortificados, banana e nozes, grãos integrais. Consequências da deficiência: lesões na boca, sonolência, fadiga, anemia e convulsões em recém-nascidos, né? Vitamina B9, ácido fólico, ela é importante na formação de DNA, na formação de células do sangue, do intestino e do tecido fetal. As fontes são fígado, feijão, lentilha, germe de trigo, amendoim, aspargos, alface, couve de Bruxelas, brócolis e espinafres. E a sua ausência, a sua falta, deficiência, traz fadiga, fraqueza, falta de ar, palpitações e anemia. Vitamina B12, cianocobalamina, ela é importante na síntese de DNA e RNA, metabolismo de aminoácidos e ácidos graxos, na síntese e manutenção da mielina. A barra da mielina é muito importante, tá? Aí já é uma situação relacionada com os neurônios e os axônios, e aí já existe uma outra palestra importante nisso, ok? Mas é muito importante que a gente coma carne, peixe, aves, leite, queijo, ovos, levedura nutricional, leite de soja e tofu fortificados. A falta faz com que a gente tenha fadiga, palidez, falta de ar, palpitações, anemia, perda de sensibilidade, formigamento das extremidades, anomalias na locomoção, perda de memória e demência. Então, as pessoas não têm nem ideia do que a falta da alimentação produz. Não dá para a gente viver comendo só arroz e macarrão. Nós precisamos, arroz com feijão é uma boa proteína, uma boa fonte de proteína. Então, e as verduras e os legumes também. Micronutrientes, sais minerais, eles são micronutrientes inorgânicos e são os elementos encontrados na Terra. Quando eu tinha 16 anos, eu lembro que lá na igreja que eu frequento, falou-se que o homem, todos vocês sabem, o homem foi feito do pó da terra. E quando ele morre, ele volta para o pó. Eu ficava pensando assim, mas como o pó da terra? A gente é feito do pó da terra.
E eu não entendia. E aí, um dia, na aula de química, lá na escola, no ensino médio, o professor estava falando sobre os elementos químicos que se encontram na natureza. Então, é cobre, ferro, sódio, cálcio, magnésio, zinco. Falei, nossa, tudo isso. E o nosso corpo é feito de tudo isso. Então, quando a gente volta, o corpo se desintegra e volta a fazer parte da Terra. Falei assim, olha que coisa interessante. Então, alguns minerais, como o cálcio e o fósforo, ele tem uma função estrutural, compondo, por exemplo, os ossos e os dentes. Outros minerais, como o magnésio, intervêm na regulação da atividade celular. E eu sei que aqui no nosso país, o nosso solo não tem magnésio. A gente precisa de suplementação de magnésio. E, além disso, a gente também tem os eletrólitos que regulam o equilíbrio hídrico no corpo. O equilíbrio da água dentro do corpo. Então, veja bem, vamos falar um pouquinho de alguns micronutrientes importantes. Falando ainda de sais minerais, cálcio é muito importante para o esqueleto, dente e sangue. A sua deficiência produz raquitismo, cárie e problemas sanguíneos. Principais fontes são carnes e laticínios. Cloro e sódio são importantes para o sangue e para a linfa. Nós temos um sistema linfático que é muito importante no corpo. A sua deficiência vai trazer fadiga muscular e desidratação. Principais fontes, sal e carnes. Fósforo é importante para o esqueleto, é importante para a reprodução. A deficiência traz má calcificação, traz problema nos ossos. Principais fontes são peixe, legumes, verduras e cereais. Potássio é importante constituinte celular. O desequilíbrio de potássio vai trazer desequilíbrio celular e câimbras. Principais fontes, carne, leite e frutas. Flúor, importância para os dentes, deficiência, conduz a cárie. Principais fontes, carnes e laticínios. Ferro é muito importante para combater a anemia, importante para a formação da hemoglobina, ok? Principais fontes, carnes, legumes escuros e feijão. O iodo é importante para o crescimento. A sua deficiência traz nanismo e retardo mental. Suas principais fontes são sal e peixe. Agora, veja, a pirâmide alimentar contém os elementos nutricionais necessários ao organismo humano. Então, nós precisamos de hidratos de carbono, precisamos de proteínas, precisamos de gorduras, de vitaminas, de minerais e de água. Quando eu entrei na faculdade, essa era a pirâmide alimentar que se usava naquela época. Então, a base da pirâmide era arroz, pão, massa, batata, mandioca, 6 porções. Depois, então, nós tínhamos verduras e legumes, 3 porções, frutas, 3 porções. Depois, leite, queijo e iogurte, 3 porções, carnes e ovos, 1 porção, feijões e oleaginosas. Oleaginosas são elementos como ervilha, lentilha, grão de bico, ok? 1 porção. Açúcares e doces, 1 porção, óleos e gorduras, 1 porção. Mas acontece que a Universidade de Harvard fez algumas pesquisas e eles, então, descobriram o seguinte: essa é a nova pirâmide de Harvard. É muito importante que na base nós tenhamos exercícios físicos regularmente, todos os dias. E água. Então, a base da pirâmide alimentar, para que você tenha uma saúde ideal, é água, precisa se hidratar e manter um peso saudável, é claro. E praticar exercícios físicos todos os dias. Então, veja bem, depois temos os cereais integrais, arroz, pães e massas integrais. Não arroz branco, pão branco, macarrão. Por quê? Porque os cereais integrais são ricos em fibras e devem ser consumidos na maioria das refeições.
Os óleos vegetais saudáveis são azeite de oliva, óleo de canola, são ricos em gordura mono e poliinsaturadas, precisam ser consumidos diariamente. Para quê? Para que as vitaminas lipossolúveis possam ser absorvidas pelo nosso organismo. Então, frutas ricas em vitaminas e fibras, sempre que possível, comidas com a casca, precisam ser consumidas de 3 a 5 vezes ao dia. Verduras e legumes ricos em vitaminas e minerais e fibras precisam ser consumidos de 3 a 5 vezes ao dia. Aves, peixes, frutos do mar, carnes magras e ovos, que são ricos em proteínas e também em gorduras boas, precisam ser consumidos de 1 a 2 vezes ao dia. As carnes vermelhas não são... A gente não pode comer muita carne vermelha, ok? A gordura da carne vermelha não é boa. Agora, veja bem, a gordura do peixe é boa. Leguminosas e oleaginosas são ricas em vitaminas, minerais e fibras, precisam ser consumidas de 1 a 2 vezes ao dia, né? Feijões, vagem, grão de bico, soja, ervilha. Leite e derivados ricos em proteínas e cálcio, opte por produtos magros, consuma 3 vezes ao dia, ok? Queijo branco, não o queijo amarelo, ok? A gordura do queijo amarelo não é boa para o nosso organismo. Açúcares, doces, sal, cereais refinados e refrigerantes, ricos em calorias e pobres em nutrientes, precisam ser consumidos esporadicamente, de vez em quando. Manteiga, carnes vermelhas gordas, ricas em gordura, consumo tem que ser esporádico também. Então, veja, isso tudo é muito importante. E aí, então, eu digo para vocês, como é que é a refeição ideal? A refeição ideal, a alimentação regular que nós devemos ter, deve ser um prato dividido, ok? Em grãos integrais, proteínas, vegetais e frutas. Esses lácteos, essa parte de lácteos seria os queijos brancos, né? Ok? Iogurtes. E o leite. Agora, veja bem, lembra disso que eu disse para vocês. Você não deve comer carne e tomar leite junto, ok? Isso é bastante importante. Você precisa prestar atenção nisso. Agora, veja bem, viver é muito bom. Muito bom. Eu adoro viver. Mas saber viver é melhor ainda. A gente precisa ter saúde para viver bem. Então, veja, sem saúde, a vida é terrível. Imagine uma vida cheia de dores, cheia de problemas. Muitos dos problemas que nós temos se devem à falta de uma alimentação saudável. Como é que deve ser uma alimentação saudável? Ela deve ser acessível, não precisa ser cara, ok? Moderada, não pode se comer demais, equilibrada, tem que haver equilíbrio entre os diversos elementos, macro, micronutrientes, proteína, a parte de carboidrato, verduras. Veja que dentro do prato ideal, metade, 50% é verduras e frutas, e a outra metade, um quarto e 1/3 é a proteína, ok? Então, veja bem, voltando lá, que eu acho que é muito importante, e os grãos, divida aqui no meio, vegetais e frutas, grãos e proteínas, ok? Como é que está o seu prato? Ela precisa ser colorida, muito colorida, ok? Precisa ser segura sanitariamente, é necessário higiene. Precisa ter harmonia, precisa ser variada e precisa ser saborosa. Se você não tiver uma comida saborosa, fica difícil. Prefira alimentos naturais. Evite os alimentos industrializados. Isso aqui vai te conduzir à morte mais rapidamente. Ok?
Aumente o consumo de frutas, legumes e verduras. Isso vai te trazer uma saúde melhor, mais qualidade de vida. Reduz o consumo de sal. Então, para o consumo de sal consciente, vamos preparar um sal de ervas. Como é que você faz isso? Você coloca em partes iguais as ervas secas de alecrim, manjericão, orégano, salsinha e sal. Bate tudo no liquidificador. Aí é só guardar num pote de vidro bem fechado e seco e usar no lugar do sal comum, ok? Isso vai trazer um saborzinho melhor para a sua comida. Segredo para uma boa alimentação: começa na ida ao supermercado. Faça uma lista de compras de acordo com as suas necessidades e objetivos e procure segui-la. Foque as suas compras em alimentos frescos e não em alimentos processados, enlatados, ok? No supermercado, fique mais tempo nas seções de frutas e vegetais. Lembra do prato, ok? Evite ir na seção de petiscos e de doces. Eu adoro doce. Gente, por que você acha que eu tinha mais de 100 quilos? Eu comia doce pra caramba. Ainda gosto até hoje. Só que eu já como muito mais verduras e legumes. Todo o santo dia. Isso é bastante importante, tá? Dê preferência para produtos com grãos integrais e laticínios com baixa gordura. Ok? Continuando. O ciclo da saúde e do bem-estar, ele leva à qualidade de vida e ao bem-estar físico. É necessário que você esteja em harmonia. Tudo precisa estar em harmonia. Não é só alimentação. Você precisa ter equilíbrio nas relações familiares, nas relações com o marido, com a esposa, com os filhos. Gente, precisa ver as coisas boas. As coisas boas que você tem na sua família. Olha para o seu marido e veja o que existe de bom nele. Olhe para a sua esposa e veja o que existe de bom nela. Se vocês estão juntos e casados, certamente começaram porque se enamoraram, se apaixonaram. Precisa manter a paixão pela continuidade da vida. Como é que você mata a paixão? Vendo o que é negativo. Deixando de ser gentil, deixando de ser elegante. Sabe, você precisa ser gentil, precisa ser bondoso, ok? Tudo começa dentro de casa. A gente pensa assim, bem, Cristo disse, amai-vos uns aos outros, né? E disse também, amai ao próximo como a si mesmo. O primeiro e grande mandamento de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo é amar ao próximo. Aí a gente pensa, amar ao próximo, e vai atrás do próximo para fazer o bem para o próximo. Na realidade, é amar ao próximo como a si mesmo. Então, você tem que amar você. Cuida bem de você. Cuida bem da sua família, que está ali do seu lado. Do seu marido, dos seus filhos. Cuida deles. Faz o melhor para eles. Eu mudei a minha vida depois que as minhas filhas nasceram. Então, eu eduquei as minhas filhas. Eu estava lá junto com elas. Eu mudei a minha vida profissional para poder estar com elas. Eu dava aulas de inglês e fazia traduções em casa e dava aulas de inglês na empresa quando elas estavam na escola. Não me arrependo de ter dado tempo, de ter estado com elas. Primeira pessoa, coisa mais importante na minha vida é Deus. Depois de Deus, aí vem o meu marido. Meu marido é a coisa mais importante. Aí nós dois cuidamos dos nossos filhos, das nossas filhas. Né? Eu tenho 2 filhas, uma de 30, quer dizer, vai fazer... Uma está com 30 e a outra está com 29. Esse ano de 2022, elas vão fazer 31 e 30. Né? Uma logo atrás da outra. E tem um netinho fantástico, o Miguelzinho, nós chamamos ele de Príncipe Miguel. Grande alegria para a nossa vida. Então, eu sou muito feliz, tenho uma família maravilhosa, um marido espetacular. Mas é importante vermos as coisas boas que existem na nossa família.
os bons elementos do nosso dia a dia. Precisamos ter equilíbrio nas relações familiares, nas relações de trabalho. Eu amo a Amway, os produtos da Amway e o trabalho com a Amway. Que coisa maravilhosa, que relacionamento bacana que nós temos entre todas as pessoas desse Brasil inteiro. Nunca, eu trabalhei em muitas empresas multinacionais. Você tinha que ter cuidado, porque as pessoas queriam era tirar o tapete, puxar o seu tapete. Aqui não, ninguém puxa tapete de ninguém. A gente só tem sucesso nessa empresa ajudando, dando apoio. Então, o equilíbrio nas relações de trabalho é bastante importante. E é isso que nós aprendemos. Outra coisa importante é o equilíbrio nas relações dentro da comunidade em que vivemos. Tudo isto vão trazer maior qualidade de vida e bem-estar físico para nós. Então, vamos falar um pouquinho mais, voltando sobre os alimentos. O que são alimentos funcionais? Nós somos aconselhados a consumir alimentos funcionais. Vocês ficam pensando assim, o que são alimentos funcionais? E eu vou explicar para vocês o que são alimentos funcionais. Alimentos funcionais são aqueles alimentos que, além de fornecerem energia para o seu corpo e uma nutrição adequada, eles produzem outros efeitos que proporcionam benefícios à saúde. Eles auxiliam na redução e na prevenção de diversas doenças. Então, veja, Hipócrates dizia, é o pai da medicina, Hipócrates, e ele dizia, faça do alimento o seu medicamento. É importante entender que alimento funcional não é o medicamento para doenças, ok? O alimento e os componentes alimentares, eles trazem energia e nutrição necessária para a sua vida, ok? Os medicamentos são prescritos por um médico para o tratamento de uma doença. Então, por isso é muito importante que a gente não fique tomando medicamento à torta direito. Ah, porque a vizinha tomou um medicamento X para uma condição Y que eu tenho também, então eu vou tomar a mesma coisa. Fez bem para ela, vai fazer bem para mim. Gente, não se faz isso. É importante que você vá para um médico se você é doente, se você está doente, para que possam ser feitos exames, para que possa ser diagnosticado e identificado qual é o problema que você tem. E então, o médico vai te passar o medicamento necessário, ok? Então, veja bem, alimento e componentes alimentares, eles precisam ser usados ao longo da vida, com benefícios para a sua vida inteira. Os medicamentos, eles têm efeito imediato. Ok? O alimento e os componentes alimentares, eles são para toda a população, para todo indivíduo, para todo mundo. Ninguém pode viver sem se alimentar de forma adequada. Agora, os medicamentos são para uma população específica, para a pessoa doente. Então, é muito importante que você perceba que o alimento e os componentes alimentares, eles são seguros, ok? Não tem efeitos colaterais. Se você está comendo dentro da forma adequada, ok? Vai fazer bem. Agora, quando você começa a tomar remédio, ok? Por exemplo, se o médico prescreveu um polivitamínico, ele não conhece Nutrilite. Então, ele percebeu que a pessoa está com deficiência de vitaminas. Então, ele prescreve um polivitamínico. Esse polivitamínico, ele tem que ser tomado durante, no máximo, 3 meses, porque é sintético. É criado em laboratório. E o seu organismo, ele não vai absorver 100% disso. É de 27% a 40%.
mas ele vai manter isso dentro do seu corpo e vai trazer efeitos colaterais, muitas vezes graves. Então, tem benefício, mas tem risco. Sempre que eu vejo que tem alguém que o médico prescreveu polivitamínico, o que eu faço? Indico o Daily Plus, ok? Por quê? Porque Daily Plus é um concentrado de frutas e vegetais e é seguro. Será absorvido 100% pelo seu organismo. E se o seu organismo tiver alguma coisa a mais, vai ser excretado pela urina. Não tem risco. E pode ser de uso contínuo. Então, quem vende Nutrilite pode dizer que os produtos Nutrilite são concentrados de frutas e vegetais. E não tem contraindicação, ok? Não é remédio, ok? É complemento alimentar. Com respeito ao alimento e componentes alimentares, o consumidor escolhe. Ele escolhe o que ele vai, né? Se ele quer comer abacaxi, uva, morango, sem problema nenhum. Medicamento profissional da saúde prescreve. Não é para a gente ir lá na farmácia e comprar medicamento, ok? Médico vai prescrever. Então, veja bem, em relação aos complementos alimentares da Nutrilite, você tem no próprio frasco a quantidade normal que deve ser usada. E é isso que você precisa, se você revende, ou, né, se você vende, é o que você tem que revender. É o que você tem que dizer. Quem é que pode indicar se a pessoa vai tomar mais do que o que está escrito no frasco? É um nutricionista ou um médico, ok? Então, isso é bastante importante. Então, como um representante da Amway, que esteja vendendo Nutrilite, venda conforme as instruções, ok? As instruções existentes dentro do próprio site, as instruções existentes dentro do frasco. E aí você não corre nenhum risco. Não vá jamais dizer, não tem problema, em vez de você tomar o remédio que o médico mandou, você pode usar os suplementos Nutrilite. Não é assim, não. Quando o médico prescreve o remédio, é porque está fazendo o tratamento da doença. Pode ser usado, sim, os complementos da Nutrilite? Pode sim, porque é concentrado de alimentos. Isso vai ajudar a pessoa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, veja bem, fundamentos para uma boa qualidade de vida. Alimentar-se no mínimo 5 vezes ao dia. Digamos, das 6 às 8 horas da manhã, o de jejum. Das 9 às 10, nós nutricionistas chamamos de colação. Uma frutinha, ok? Das 12 às 13, almoço. Das 15 às 16, um lanche. Das 18 às 19, jantar. Das 20 às 6 horas da manhã, não se deve comer nada, porque o organismo precisa descansar, precisa processar, ok? Ele precisa fazer o seu trabalho de regeneração. Então, veja isso com atenção. Isso vai ajudar você a ter uma saúde melhor e mais qualidade de vida. Vamos falar sobre composição da vida saudável. Você precisa ter uma alimentação equilibrada, precisa ter atividade física, dormir 8 horas por dia, nutrir a alma. Quando você nutre a alma, você está em comunhão com o seu Criador. Então, isso é muito importante. A gente precisa de um tempo para meditar, precisa de um tempo para poder se comunicar com o nosso Pai Celeste. Ok? Para que a gente possa ter o quê? Mais tranquilidade.
mais equilíbrio na vida. Isso é uma coisa bastante importante. A gente precisa nutrir a alma, nutrir o espírito, precisa adquirir mais conhecimento. Quanto mais conhecimento você tiver, mais se expande a sua visão a respeito de tudo na vida. Então, imagina, antigamente, quando eu não conhecia nada sobre alimentação, nossa, quanta besteira eu fiz. Depois que eu estudei e vi, puxa vida, como eu sou grata pelo conhecimento que eu tenho hoje. Então, veja, hoje eu posso ajudar as pessoas a entenderem melhor como é que elas podem se alimentar de forma mais adequada. Como é que a alimentação e a nutrição são importantes para a vida. Então, veja, a gente precisa comer para viver. Não pode viver para comer, viver comendo. Come pouquinho. Eu já encontrei gente muito gorda, mas muito gorda mesmo. E eu conversava com elas e dizia assim, e disse, né? O que você come? Ela dizia, eu não como nada, só como uma vez por dia. Veja bem, se a pessoa só come uma vez por dia, então digamos que ficou o dia inteiro sem comer, só vai comer à noite, por exemplo. O corpo, o cérebro pensa o seguinte, eu preciso aproveitar tudo que tem aqui, porque preciso manter a vida desse indivíduo. Então, veja bem, não é saudável comer apenas uma vez ao dia. Se ele comesse pelo menos 3 vezes, já era alguma coisa. Entendeu? No mínimo 3 vezes ao dia. O ideal são 5 vezes. Café da manhã, um lanchinho entre o café da manhã e o almoço, daí um lanchinho entre o almoço e o jantar, ok? Pode tomar um chazinho com bolachinha à noite, não tem problema, mas não pode se empanturrar de comer. Não vai jantar tarde da noite. Isso não é bom. Segundo, precisamos ingerir frutas e legumes de várias cores diariamente. Tem um prato colorido. Se você entrar no Google, na internet, você vai ver que aqui no Brasil o Ministério da Saúde promoveu um programa chamado 5 ao dia. Seria o quê? Para que as pessoas ingerissem 5 frutas e verduras ao dia. Mas, pelo que eu tenho visto, ninguém jamais soube disso. As pessoas não sabem disso. Quem é que sabia disso? As nutricionistas que estudam isso. Então, a gente precisa saber que é muito importante ter um prato colorido. Os fitonutrientes encontram-se nas frutas e verduras, ok? Eles são bastante importantes. Não podemos viver para comer. Precisamos evitar alimentos que produzam toxinas, ok? Então, precisamos combinar alimentos corretamente. Respeitar as etapas do processo digestivo. Comer de 3 em 3 horas. Veja bem, Carl Raimborg, não importa quem é você nem a sua idade. Todos necessitamos de suplementos essenciais básicos. O fundador da Nutrilite, Carl Raimborg, ele foi o primeiro a descobrir que frutas e verduras contêm fitonutrientes que são muito bons para o nosso organismo. E Nutrilite é a marca número 1 do mundo em vendas de suplementos alimentares e vitamínicos. E é exclusivo. Tudo que Nutrilite tem é patente exclusiva da Amway. Então, veja bem, da Nutrilite. Durante mais de 80 anos, a Nutrilite vem demonstrando a sua liderança na ciência da nutrição e no uso de fitonutrientes. Fito significa planta em grego. E nutrientes são o quê? São os elementos importantes para a nutrição do nosso organismo. Eles estão presentes nas frutas e verduras coloridas com múltiplos benefícios. Nós temos mais de 25 mil fitonutrientes existentes, sabia? Então, o Euromonitor International Limited é a fonte que nos diz que Nutrilite
é a marca número 1 no mundo de venda de suplementos alimentares e vitaminas. Então, uma coisa que é bastante importante, como é que está a sua alimentação? Quantas cores você tem na sua salada? Quantas frutas você come por dia? Ok? Desses 25 mil fitonutrientes, mais de 2.000 conferem cor aos alimentos. Então, são 5 cores importantes: vermelho, verde, azul, roxo, amarelo e branco. Cada um deles tem uma função. Então, veja bem, o que fazer se não puder comer de forma adequada? Conta para mim, quem é que come de forma adequada? Eu não consigo comer. Eu sou nutricionista. Todos os dias, eu como cenoura, beterraba, repolho, couve, já tem 4 cores aí, ok? Mas não como todas as frutas, não dá, a gente não consegue. Olha, para comer tudo o que existe num daily, ok? Tudo. Você teria que comer pelo menos umas 6.633 calorias. Quem é que conseguiria comer tudo isso? Ok? Você teria que comer 3/4 de xícara de mamão, 5 xícaras de arroz cozido, meio quilo de carne escura de frango, uma xícara e meia de amendoim, 3 bananas médias, 4 xícaras de espinafre cru, 1 xícara de queijo branco, 2 ovos, 2 abacates e meio, meia xícara de abacaxi, 450 gramas de iogurte enriquecido, 3 xícaras de brócolis, 37 gramas de queijo, 2 xícaras de suco de uva, 1 ameixa seca, 2 ovos, 2 xícaras de ervilha, 1 xícara e meia de, purê de batata doce. Não dá, a gente não aguenta comer tudo isso. 3 colheres de sopa de ervilha seca, 1 xícara de lentilha, 1 xícara de arroz integral, 270 gramas de carne de porco cozida. Tudo isso vai dar todos os 12 vitaminas e 10 minerais que um tabletinho de daily traz. Então, gente, não dá para a gente comer tudo que a gente precisaria para ter todas as vitaminas necessárias de acordo com a Anvisa, que o nosso corpo precisa ingerir. Então, o que a gente precisa? Precisa suplementar, sim. Isso é muito importante. O melhor da natureza e o melhor da ciência. Então, nós precisamos de ômega 3, precisamos de Daily Plus, de Garlic, de Calmag, de Advanced, de Acerola C. Gente, eu uso tudo isso e a minha família usa também. E eu indico às pessoas que façam o seu perfil nutricional no portal Nutrilite. Não precisa ser nutricionista. Você pode fazer isso. Nós temos cientistas, pesquisadores dentro da Nutrilite. O teste nutricional do perfil nutricional da Nutrilite foi desenvolvido por nutricionistas e cientistas. Então, veja, mais de 60% dos brasileiros não consomem a quantidade ideal de frutas e verduras recomendadas pela Organização Mundial de Saúde. A Nutrilite existe para ajudar você a preencher essa lacuna e a suprir as suas necessidades diárias de vitaminas, minerais e fitonutrientes. Nós aqui em casa usamos tudo. Temos boa saúde. Quantos anos vocês acham que eu tenho? Eu nasci em 1952. Graças à Nutrilite, graças à Artistry. Eu me sinto bem. Eu vivo como se eu tivesse 30 anos. Ok? E agora, ainda com essa Artistry Skin Nutrition Renewing, estou usando. Comprei e estou usando. Veja, isso é maravilhoso. Então, eu sou uma senhora idosa, sim. Ok? Eu sou uma senhora idosa, sim. Mas, na realidade, eu não me sinto assim. Eu tenho qualidade de vida. Então, por quê? Graças aos céus,
e ao bom Deus. Teve alguém um dia que se preocupou em mostrar para mim a oportunidade de negócio da Amway. E eu vou dizer uma coisa para vocês, demorou 6 meses para a pessoa conseguir falar comigo, porque eu dava sempre uma desculpa, que eu não queria saber. Grande erro. Mas eu sou muito grata a essa pessoa hoje. Então, veja bem, somente a Nutrilite semeia, planta, colhe e processa ingredientes nas suas próprias fazendas orgânicas. E para unir o melhor da natureza e o melhor da ciência, conta com 150 cientistas que trabalham para garantir o melhor produto para você, para mim e para você. Então, veja, eu gostaria de terminar a minha palestra agora falando algumas coisas, tá? Por último e não menos importante, dicas para levar uma vida bacana. Elogie 3 pessoas por dia, ou quantas você quiser. Faça novos amigos. Respeite todas as coisas vivas, especialmente as indefesas. Pague suas contas em dia. Se você diz, o dinheiro está pouco, você tem um excelente, se você conhece essa oportunidade maravilhosa que a Amway nos dá, você sabe como é que você pode ganhar mais dinheiro. É só usar, ok? É só usar o conhecimento e partir para o trabalho. Seja humilde nas suas vitórias. Sabe? Surpreenda aquelas pessoas que você ama com presentes inesperados. Pequenos atos, um bilhetinho. O meu marido agora ele é aposentado. Então, ele fica em casa o dia inteiro. Nós trabalhamos juntos, né? Então, veja bem, eu sempre dou um abraço nele. Passou perto de mim? Vem cá, um abraço. É muito importante. Um beijo, um abraço. Então, quando ele trabalhava, eu colocava, arrumava, que ele ficava fora, né? Eu arrumava, ele era diretor comercial de uma grande empresa multinacional. Eu colocava bilhetinhos dentro, colocava lá no meio da roupa dele, no meio da mala dele. Todos os dias tinha um bilhetinho. Coisa que eu fazia quando eu era namorada e continuei fazendo pelo resto da vida. Então, gente, mantenha isso, ok? Mantenha o carinho com o pessoal que você conhece, ok? Com as pessoas que você vem a conhecer. Tenha um aperto de mão firme. Trate os outros como você gostaria de ser tratado. Olhe no olho da outra pessoa com quem você conversa. Seja verdadeiro. Saiba guardar segredo. Se alguém te contar segredo, guarde o segredo. Ok? Aceite uma mão estendida. É importante estender a mão. Mas é importante também aceitar ajuda. Sorria. Sorria mais, sorria todos os dias. Quando você sorri, a vida fica melhor. Tenha prazer em fazer tudo o que for fazer bem feito. Se você vai fazer, faça o melhor que você pode. Agradeça mais. Tenha o seu coração cheio de gratidão. Gratidão a Deus pela vida, gratidão aos seus amigos, gratidão à sua família. Gaste menos do que ganha. Isso é muito importante. Aprenda a fazer um budget. Budget é orçamento. Ok? Isso é muito importante. Aprenda a ter educação financeira na sua vida. Não adianta nada você ser diamante, ganhar muito dinheiro, se você não souber administrar, ok? Perdoe a si mesmo e aos outros. Nós não somos perfeitos, nem as outras pessoas são. Nós estamos aqui nesse processo de desenvolvimento e aperfeiçoamento. Podemos ser sempre melhores a cada dia. Não tome nenhuma decisão quando você estiver cansado ou nervoso. Deixa passar. Ok? Dê às pessoas sempre uma segunda chance. E não adie uma alegria. Então, meus amigos, eu espero que vocês tenham podido aproveitar, ok?
E contem comigo, sempre. O que eu puder fazer para ajudá-los. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou aqui. Tem alguém que tenha alguma pergunta? Não estou ouvindo você, Rogério. Rogério, você está sem som. Foi um grande prazer para mim estar falando com vocês hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido. Alguém tem alguma pergunta? Tem pergunta, sim. Tem pergunta no chat. No chat? Vamos ver, então. Estou aqui para responder as perguntas. A Lúcia diz assim, meu Deus, olhando essa nova pirâmide, tem-se a impressão de que estamos todos morrendo. Som. Oi, está me ouvindo agora? Sim. Está me ouvindo, doutora Ana? Sim, estou ouvindo agora. Ah, que bom. Meu som tinha desconectado aqui, que meu som está no celular. Mas agora estão me ouvindo bem, né? Oh. Nossa, que eu estava me dando aquela impressão de que você estava tomando um cafezinho aqui na sala e nos ensinando e passando tanta informação pela sua simplicidade, a sua forma de passar. Eu acho espetacular isso. Parabéns, viu? Muito bom mesmo. Muito obrigada. Olha, uma coisa que eu gostaria de dizer para vocês é o seguinte. Ela disse assim, olhando essa nova pirâmide, tem-se a impressão que estamos... Muitas pessoas morrendo hoje em dia, ok? Mais cedo, por falta de conhecimento. Verdade. Então, com o Nutrilite, vocês vão ter mais condições de vida. Vocês vão ter uma condição de vida e de qualidade de vida melhor. Entende? Suplementação com Nutrilite. Ok? Por que não pode comer carne e tomar leite? Porque a carne tem proteína, tem ferro. E o leite, ok? Tem cálcio. E o cálcio impede a absorção do ferro. Okay? Então, o seu corpo vai absorver o ferro. Então, o que tem que fazer para que o ferro possa ser absorvido? Toma um suquinho de laranja, toma um suquinho de uma limonada. Oi. Tá picotando, eu acho que para mim tá picotando. Repete aí, a carne tem ferro. A carne Fala tem... devagar. A carne tem ferro. Proteína e tem ferro. Veja bem, o leite. Doutora Ana, pode ser Rogério, o seu microfone está dando microfonia com o dela. É. Não sei por que não, mas o seu... Ah, bom, agora sim, melhorou. Agora melhorou. Fecha o microfone. Eu Deixa só o dela. Eu coloquei um microfone aqui. Você acha que fala com ele ou não? Ótimo. Ótimo. Ficou bom. Agora melhorou. Melhorou? Melhorou. Ai, desculpa, então, não ter feito antes isso. Não, é só depois que terminou a palestra. É natural, a gente fica nervosa aqui, Só né? depois. Caramba, A palestra foi ótima. tá falando desse povo todo aí. Ah, É fácil, né? Então, veja, a vida inteira falei para muita gente presencialmente. Essa pandemia aqui está fazendo a gente se modernizar, se conectar. Estamos aprendendo.
Então, veja bem, não se pode comer carne e tomar leite, porque na carne temos ferro, a proteína, né? E ferro, e o leite, cálcio. E o cálcio impede a absorção do ferro pelo nosso organismo. Okay? Agora, como é que a gente pode fazer com que o ferro seja absorvido? É muito simples. Toma um suquinho de laranja, toma uma limonada, chupa umas pastilhinhas de acerola, entendeu? Tudo bem? Porque a vitamina C ajuda na absorção do ferro. Ok? Deixa eu ver o que mais que tem Doutora Ana, dentro do chat. tem várias pessoas que fizeram algumas perguntas aí no chat, tá? Amamentam logo após o almoço, como se fosse uma sobremesa. Esse leite tira o ferro da refeição? Amamentam as criancinhas logo depois do almoço, como se fosse sobremesa. A alimentação das crianças não tem que ser dado como sobremesa, tem que ser dado como alimentação mesmo. Então, veja bem, o leite existente na refeição da criancinha, ele tem que ser usado como nutriente que vai ajudar a aumentar a imunidade da criança, ok? Então, uma criança que é amamentada, ela vai ter mais saúde do que aquela que não recebeu a amamentação, não teve aleitamento materno. Entende? Eu sou um exemplo disso. A minha mãe disse que eu mamei até os 2 anos e meio. Eu tenho uma saúde muito boa, ok? Eu tenho uma outra irmã que não quis mamar, não sei por que acontece isso com as crianças, né? Ela tem uma saúde mais deficitária. Se a criança comeu carne e vai tomar leite, tira o ferro, sim. Então, precisa fazer o quê? Comeu, dá uma fruta de sobremesa para a criança, espera um pouco, dá um tempo para depois amamentar. Não usa o leite como se fosse sobremesa. Leite não é sobremesa, leite é alimento. Ok? Muito bem. Só uma pergunta. Se a gente come carne... O iodo é importante. O iodo ele é importante para tiroide, né? Então, digamos assim, se a pessoa tem deficiência de iodo, vai ter problema de tiroide. Ok? Agora, se tem... Inclusive, nós temos um iodo de excelente qualidade no dele, né, doutora? Ela tem que olhar o médico lá e ver quais são os problemas que ela tem. Inclusive, Quem faz atividade o dele nos dá o iodo, né? Podemos enfatizar isso também. Tem fome quando chega em casa. Rogério. O que acontece é o seguinte... Depende da vida da pessoa, de cada um, né? Você tem proteína, você pode usar proteína, Nutrilite. Não pode se empanturrar, não pode comer muito, né? Você tem que comer o suficiente. Mas, digamos assim, se ele estuda, eu estudava à noite, eu fazia nutrição à noite, e a gente comia um lanchinho lá pelas 8 horas. À noite, o seu corpo precisa... 11 horas da noite, chegava em casa para comer? Não pode chegar em casa para comer às 11 da noite. Você precisa chegar às 11 da noite, toma um chazinho, pega umas bolachinhas lá e vai dormir. Entendeu? Leva lanche na faculdade. Se vai fazer atividade física de noite, precisa ver o horário que vai fazer atividade física, porque tem que comer... você tem que ter energia antes da atividade física e depois, né? Então, digamos, você precisa usar proteína. Pode usar também à noite o que? O shake da Amway. Toma um shake. Não vai ser uma refeição pesada. Vai te ajudar. Os fitonutrientes que contém o Daily contém todos os fitonutrientes.
Então, digamos, os fitonutrientes de cor vermelha são fitonutrientes importantes para o coração, ok? Tem no dele, licopeno, ok? Ácido elágico. Gente, isso daí a gente teria que fazer uma outra palestra para falar só sobre dele. Dá para a gente falar só sobre dele, ok? Os fitonutrientes que contém no dele são os fitonutrientes do grupo dos alimentos de cor laranja, amarelo, que é através da cenoura, de cor verde, que são os do espinafre, ok? Os do roxo e azul, que é do mirtilo, na frutinha do mirtilo, ok? Os brancos que vêm da raiz forte, ok? A gente pode fazer uma palestra só sobre dele e falando sobre isso, ok? Porque é muita coisa. E os nomes deles, eu posso falar sobre os nomes deles, são vários, mas tem que ter outra palestra, senão a gente vai ficar aqui até... Já são 8:55, né? Então, veja bem. Quarta. Que mais que a gente pode ver? Deixa eu ver alguma outra coisa que a gente possa... Comer ovos não é prejudicial para a saúde? E se a pessoa é idosa, precisa comer pelo menos uns 4 ovos por dia, ok? Então, digamos, porque o ovo tem proteína. Existe a tendência da pessoa, à medida que ela vai ficando mais velha, de ter sarcopenia, perda de massa, ok? Massa magra. Então, uma coisa bastante importante é exercício físico e o uso da proteína. Não tem... Antigamente dizia-se que comer gema de ovo dava problema relacionado com colesterol. Pesquisas novas já dizem que isso não é realidade hoje em dia. Ok? Tem mais alguém que tem alguma outra? Doutora, a Lúcia fez um comentário interessante. Gordura saturada contida no ovo. A senhora está me ouvindo? Doutora Ana? Olha... Está me ouvindo? Eu não sei de onde é que você trouxe isso aí, que o ovo vai ocasionar câncer de mama, câncer e mal de Alzheimer. Não estou sabendo disso, não, tá? Qual é a fonte disso daí? Ok? Me traz aí uma fonte científica para a gente poder, né? Nutricionista vai atrás do que é científico. Rogério, ela Eu digo ouviu para algo. vocês... Oi? Lúcia, eu não estou ouvindo você. O Rogério está falando alguma coisa, eu acho que você não ouve o Não Rogério. consigo ouvir você, Lúcia. Aí, viu? É o Já, áudio dela. fala. Ela não está conseguindo ouvir. Isso. Jader, A eu senhora acho está que o conseguindo Jader ouvir? fala, não. Ô, Jada, fala com ela para ver se ela ouve, porque ela não está ouvindo eu e nem a Lúcia. Eu estou ouvindo o Rogério. Está ouvindo? Ah, sim. Então deixa eu conduzir aqui, porque senão o nosso tempo termina, a gente não consegue aproveitar ao máximo a doutora. Eu vou fazer a última pergunta aqui. A Lúcia fez um comentário ali. Rogério, parei de ouvir você. Deve ser a sua conexão. Deixa eu ver aqui se é o meu... Todos estão ouvindo bem? Bem, eu estou ouvindo bem agora. Tá, Tirei né? esse negócio aqui. Pode ser a sua conexão, que pode estar oscilando, entendeu? Pode ser. A Lúcia fez uma pergunta aqui que é bem pertinente. Ela perguntou: tem pessoas que podem não estar, podem ser recomendadas por algum médico que não tome iodo. E o dele tem iodo. O que você poderia falar para nós em relação a esse iodo e como proceder com a pessoa nessa situação? Olha, deixa eu ver aqui. Gente, o iodo que o dele contém corresponde a 25% das necessidades que você precisa no seu dia a dia. Então, se o médico recomendou, tem que dizer para o médico que tem 25% das necessidades no dele.
Agora, o médico é que vai dizer, eu não posso ir contra nada daquilo que o médico diz. Eu acho que não tem problema nenhum, mas eu não sou médica, não estudei 6 anos de medicina. Eu estudei 4 anos de nutrição e 1 ano e meio de nutrição de pós-graduação em nutrição clínica. E venho estudando tudo que eu posso sobre nutrição desde então. Estou sempre pesquisando e sempre estudando. Então, tem que falar com o médico. Ok? Se o médico falou, está falado. Se a pessoa tiver deficiência de ferro, ela pode tomar Tri-Iron Folic e pode comer carne também, não tem problema nenhum. Ok? Muito bem. Oi, doutora Ana, deixa eu fazer uma colocação, até uma provocação. A senhora citou, de uma forma muito interessante, a questão dos sintéticos. E nós temos o melhor, que é natural, vegetal e orgânico. Como que a senhora pensa que a gente deve proceder? O que a senhora poderia falar um pouco mais sobre isso aí? Como a gente observar isso melhor? Os sintéticos são os mais populares aí que a farmacêutica coloca, porque muitas pessoas não têm esse conhecimento, e é um diferencial muito grande para os nossos produtos. O que a senhora nos diz a respeito? Pesquisa. Olha, tá vendo esse livro aqui? Curas naturais. O livro aqui chama-se Curas Naturais que eles não querem que você saiba. Foi escrito por Kevin Trudeau. Ok? Então, o que acontece? Eu trabalhei na Johnson & Johnson, na divisão farmacêutica da Johnson & Johnson. Eu trabalhei na divisão do laboratório Abbott, ok? Eu trabalhei em indústrias farmacêuticas. Eu fui secretária executiva bilíngue nessas indústrias. A indústria farmacêutica, ela tá fazendo pesquisa sempre para quê? Para conseguir remédios que resolvam problemas de doenças. Acontece que quando você resolve o problema da doença, você também tem os efeitos colaterais. Então, digamos, eu tenho artrose. Ó, minha mão está inteirinha aqui, não tem problema nada de... Por quê? Eu descobri que tinha artrose quando fui a um médico reumatologista há uns 20 anos atrás. Ele me deu uns remédios com corticoide. Quando eu vi que é anti-inflamatório, quando eu vi os efeitos colaterais, o que eu fiz? Parei de tomar. Passei a tomar o quê? Anti-inflamatório, que eu conheço, que é ômega 3. Garlic e ômega 3. Então, eu tomo garlic e ômega 3. Não de tomar. Ok? Não, espetacular. Pessoal, agora vou dar uma pausa, só falar aqui do próximo evento, tá? E nós vamos entrar nas considerações finais, que já está dando 9 horas, tá bom? Olha, na próxima quarta-feira, deixa eu compartilhar a tela aqui com você. Olha, não percam aí, na próxima quarta-feira, dia 15, inclusive a nossa última oficina de negócio do ano, tá, gente? Que nós vamos estar encerrando as atividades esse ano para ir para festejar com a família e passar a virada de ano, que no janeiro a gente vai estar retornando, a linha ascendente vai nos informar. Então, nós vamos ter, na próxima quarta-feira, eu não sei se está ampliando vocês que aqui, o doutor Humberto vai estar palestrando para nós aqui, o nosso tema ainda vamos definir, tá bom? E a próxima quarta-feira vai ser um prazer a gente estar recebendo o São Humberto para novamente estar compartilhando conosco aqui. Ok? Sou Humberto de Governador Valadares, sou empresário aqui de Governador Valadares e já desenvolve esse negócio com muita competência e profissionalismo já conosco aqui há um bom tempo. Ele também é administrador, com MBA, com especialização, e é um grande profissional que vai estar compartilhando aqui conosco, tá? Estão me ouvindo bem, pessoal? Sim. Beleza. Espera um pouquinho. Parece que é alguém. Opa, aí. Tirei o compartilhamento agora. Olha,
Jesus, se você, Martinha, está na sala, vamos dar um encerramento aqui, vamos ter nossas considerações aqui agora com a nossa palestrante. Não, fantástico. Olha, eu gostei muito, aprendemos bastante, viu? Com certeza. Cada pessoa que traz uma ótica sobre saúde, com a experiência individual dela, com a experiência Nutrilite, é muito gratificante, viu, gente? Jesus, Show, viu? você quer? Maravilha. Jesus, já caiu a conexão? Espero que eu possa ter ajudado você. Gente, eu peço só um pouquinho. Tá? Cadê aquele sorrisão do Jesus? Doutora? Olha nós aí, camarada. Muito bom. A doutora Ana Maria Castellano, muito obrigado pelo convite. A forma que nós temos que alimentar tem que ser de forma adequada e segura. Isso. E alimentar de forma natural. Olha que bacana. Natural. Sim, pode falar. E complementar com o Nutrilite, né? Justo. Justamente. Porque quando nós alimentamos na indústria, na farmácia, são alimentos sintéticos e nosso organismo não absorve 100% ou 95% igual os produtos da Nutrilite, os produtos naturais, Então, isso é muito interessante, isso é muito importante. Muito obrigado pelas informações, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Esperamos que possamos estar aí novamente juntos, para poder ouvir outras informações a respeito do Daily, igual a senhora falou. Vai ser muito importante. Quando vocês muito importante. Sim, pode falar. Não, quando vocês quiserem, é só convidar. Pode ser um próximo assunto, né? Perfeito. Por que Vai ser muito bom. Ok? Obrigada. Então, é isso aí, Jesus. Olha, novamente, nosso muito obrigado aí à doutora Ana Maria Castellanos. Agradecemos a linha ascendente por ter convidado Jesus e Martinha, por ter convidado a senhora. E foi muito gratificante, viu? E teremos mais oportunidade mais para frente. É um prazer ter a senhora conosco aqui, viu? Pessoal, agora nosso tempo rompeu. Um grande abraço a todos. Até a próxima quarta. Sensacional. Até. Até mais. Vocês.